E aí pessoal, tudo bem? Sou o João Marcos, aqui do Ser Genial. Nesse vídeo vamos resolver mais uma questão do OVA de 2014. Vamos agora resolver a questão número 8, que estava na prova no nível 4. Mas essa questão tem muito texto, né? Então está dividido em várias partes, eu dividi aqui. Então agora pause o vídeo e leia o que está escrito aqui. Bom, agora que você já leu, vamos a mais uma parte que tem de texto na questão. Então pause agora o vídeo e leia mais esse pedaço. Bom, agora que você já leu tudo, você já sabe do que se trata a questão, vamos às perguntas da questão, né? Uma observação, caso você queira ter a prova na mão, assim, para ir, voltar, subir, descer, quando você queira, eu vou deixar aqui na descrição o link para o site do OVA que tem as provas lá. Então, se você quiser, entra lá, pega a prova lá em PDF e fica com o arquivo, né, resolvendo a prova e vendo o vídeo ao mesmo tempo. Então, vamos agora às perguntas. Eu não vou ficar lendo o texto porque é muito texto, vai ficar muito entediante, o vídeo vai ficar muito longo. Então, eu tenho pausado os vídeos na hora que eu falei. Caso você não queira, entre no site, pegue lá o arquivo da prova que você terá em mãos. Vamos às questões agora. Pergunta 8a. Se o tempo de microgravidade fosse o único fator determinante para a escolha da elevação e do azimuth, qual das opções mostradas na tabela oferece o maior tempo de microgravidade? Bom, então aqui nós temos três opções de voo. E nós temos aqui algumas características deles. E nós temos que escolher qual que é a melhor opção. Aqui ele está falando apenas levando em consideração o tempo de microgravidade. Então, nós vimos aqui no texto que você leu, que está escrito aqui, ó. Enquanto voa acima dos 100 km, aqui nessa linha, não há mais força propulsiva nem a resistência do ar. Nessas condições, qualquer objeto solto no seu interior flutua. É o ambiente de microgravidade. Então a gente sabe que quando está acima dos 100 km, ali tem o ambiente de microgravidade. Então vamos ver aqui, ele dá para as três opções o tempo de permanência acima dos 100 km. Isso quer dizer o tempo de permanência em microgravidade. E quer saber, aqui na pergunta, oferece o maior tempo. Então é a opção que fica mais tempo acima dos 100 km. Nós podemos perceber a opção 1 fica 300, a 2 290 e a 3 316. Então a gente pode perceber que entre as três, a melhor opção neste caso é a 3, porque é a que fica mais tempo acima dos 100 km. Então, para a pergunta 8a, é a opção 3. Né? Ele fala para justificar, então como você deveria ter justificado? Bom, o tempo acima de 100 km é o tempo de microgravidade. O que possui mais tempo acima de 100 km em ambiente de microgravidade é a opção 3, que é 316 segundos. Esse é o jeito de justificar. Não vou escrever porque eu já falei. Então vamos agora para a pergunta 8b. Considerando que um determinado experimento necessite de pelo menos 5 minutos em ambiente de microgravidade, qual das três opções de voo você escolheria? Lembrando que para efeitos de suas análises, qualquer parte do território deve ser considerada região habitada. Além de fazer uso da tabela, você deverá usar a figura que ilustra as três diferentes trajetórias possíveis e justificar a sua resposta. Então, nós vimos aqui no texto que ele fala, por condições de segurança, daqui em diante, por condições de segurança que objetivam impedir que o foguete sobrevoe regiões habitadas. Ou seja, o foguete não pode passar sobre regiões que são habitadas. Então, qualquer região aqui do território, né, terrestre, aqui, em terra, em solo, é considerado habitado. Então, a trajetória não pode passar sobre uma região habitada que não é seguro. Então, para a gente levar isso em consideração nessa pergunta 8b, não pode passar sobre a região habitada. Então, nós podemos ver aqui no mapa, esta aqui é a trajetória da opção 2. Né? Esta é a trajetória da opção... Opa, passou aqui por cima do que estava escrito. A trajetória da opção 3 e esta é a trajetória da opção 1. E a gente pode perceber que da opção 1 passa sobre o território, a gente pode perceber. Né? Está passando sobre este pedaço aqui do território. Então, a 1 já não é. A 1 está eliminado porque não tem segurança. Agora, o que é que ele está pedindo? Precisa de pelo menos 5 minutos de microgravidade. Então, o tempo que ele fica acima dos 100 km, a gente tem que levar em consideração. Então, nós sabemos que 1 minuto tem 60 segundos. 5 minutos... 5 minutos, para a gente passar para a segunda, a gente tem que multiplicar por 60. Então, 5 minutos é igual a 300 segundos. Olhando aqui na tabela, a 1 não pode ser. E tem que ter, a gente pode perceber, de microgravidade no mínimo 300 segundos. A 2 não é porque tem menos de 300. A 2 não é. A 1 também não é porque passa sobre o trajetório. Então, a única que é a 3.
porque tem mais de 300 segundos e não passa sobre o território. Então, a resposta da pergunta 8b é a opção 3. Né? Você também teria que justificar. Então, como você vai justificar? Do jeito que eu falei. A 1 não pode ser porque passa sobre o território, a 2 não pode ser porque tem menos de 300 segundos. Então, a 3 é a correta. E a última pergunta. Vocês podem ver que tem um texto também muito grande. Então, pause, leia o texto que a gente já vai resolver. Não, então você já leu o texto. Então, o que ele está falando? O tempo máximo de voo do helicóptero, que vai buscar lá a carga útil, é 4 horas. E ele se desloca a 80 km por hora. Então, se ele tem essa velocidade, ele só pode voar 4 horas, a gente já pode descobrir qual que é o máximo de distância que ele pode percorrer. Sabemos que velocidade é a variação do espaço sobre a variação do tempo. A velocidade dele é 80 km por hora. A variação de espaço que ele pode ter máxima é em 4 horas. Então, ΔS é 4 vezes 80, o que é igual a 320 km. Então, o máximo que o helicóptero pode percorrer é 320 km, porque é o máximo de tempo que ele fica voando, que é 4 horas. Então, vamos olhar aqui. Distância máxima do helicóptero. Nós deduzimos que tem que ser 320. Então, vamos ver aqui. Quais são as opções que ele quer? Ele diz na questão, considerando essas restrições, bem como outras já estabelecidas ao longo da questão, a gente tem que determinar qual das 3 opções é a melhor. Então, como a gente já pensou aqui, a 1 não pode ser, não tem segurança, está passando sobre o território. A gente fica entre a 2 e a 3. A 2, nós podemos perceber que o máximo que ele percorre de distância, a gente deduziu, é 320. O máximo que ele percorre. Então, a 3 também não vai ser. Por quê? Porque a 3, para chegar até a parte que o helicóptero tem que chegar, para chegar onde o helicóptero tem que chegar, dá 390 km. Isso não pode ser por quê? Porque ele anda a 80 km por hora e só pode voar 4 horas. Então, o máximo que ele pode andar é 320 km. E a opção 3 precisa de 390. Então, a opção 3 também não é. Então, a correta é a 2, porque não passa sobre o território e percorre uma distância menor do que a limite. Então, a resposta da pergunta 8C é a opção 2. O jeito de justificar, como eu acabei de falar, a 1 não pode ser porque passa sobre o território, a 3 não pode ser porque precisa de uma distância maior do que o máximo que o helicóptero consegue. Então é isso, resolvemos mais uma questão. Bons estudos, um abraço e até a próxima.